Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther e eu espero que esse vídeo ele possa te ajudar de alguma maneira. E se ele te ajudou, curta, compartilha e se inscreva aqui no canal. Gente, é um pouco complicado esse vídeo que eu vou estar fazendo, até mesmo porque eu vou aqui mostrar minha vulnerabilidade. Eu escutei durante muito tempo na minha vida que não é certo a gente mostrar as nossas vulnerabilidades, né? Porque as pessoas elas não vão entender. Mas sabe uma coisa que eu paro pra pensar às vezes todos somos seres humanos, todos temos as nossas dificuldades, as nossas falhas e é por conta às vezes das vulnerabilidades das pessoas. No meu caso, pessoas que Deus me consola, sabe? É a forma como vai ser difícil fazer esse vídeo sem chorar. Enfim, mas a vulnerabilidade ela é muito importante. Jesus ele foi vulnerável quando ele morreu ali naquela cruz. Então eu vou ser vulnerável. Eu já peço perdão se eu começar a chorar, eu tô lacrimejando aqui. É porque é a parte 1 do meu testemunho, sabe? Eu tenho 23 anos, eu vou completar 24 anos em maio. Eu me achava burra. A luz ela vai oscilar porque eu tô gravando com a luz do dia, então me perdoem já por isso, tá bom? Então eu me achava burra, né? Eu me achava burra desde pequena, porque eu me achava burra. Porque eu não conseguia ir tão bem em algumas determinadas matérias. E era uma coisa bem complicada de entender, porque eu sempre gostei muito de estudar. O meu pai, a maior lembrança que eu vou ter dele é ele com os livros. E eu me emociono por isso, porque ele foi o percussor na minha vida, para eu ser quem eu sou hoje na forma de estudo. Eu amava estudar tudo, não tinha essa, tinha gente que falava, eu não gosto de química, eu não gosto de física, eu não gosto de matemática, eu não gosto de biologia, português, enfim. Eu gostava de todas as matérias, sempre gostei de todas as matérias, só que tinha matérias que eu tinha dificuldade. Então, eu me achava uma burra, porque eu não conseguia compreender as coisas, sendo que eu amava estudar, né? E desde pequenininha eu sempre fui muito sonhadora, sempre gostei, só que sempre com aquele pensamento, eu sou burra. E tá bom, beleza, a vida que segue. Só que esse parâmetro de olhar pra minha vida de uma forma como eu sou burra, emplacou quando eu fui pra faculdade. Primeiro dia de aula, eu nunca vou esquecer, eu fui lá, era aula sobre genética. É sério, gente. Não era nem a professora era incrível, ela explicava da melhor forma possível, como ela podia, eu nunca vou esquecer a professora Valéria, mas a matéria de genética não é nada fácil. Não é nada fácil. Então, né, foi genética e bioquímica no mesmo dia, 2 matérias punks e com a mesma professora. Ainda bem que a didática dela era muito boa, só que eu tava inusitada porque eu tava na faculdade, mundo novo, né? Na verdade, isso começou um pouquinho antes da faculdade, porque eu fiquei muito triste comigo mesma pela minha falta de competência de passar no SISU. Eu ganhei uma bolsa no ProUni, mas eu queria, na verdade, uma pública, né, ou uma federal, só que eu já me achava burra aí. E por isso que eu continuei me achando burra, porque eu fui para uma privada, porque eu achava que as pessoas que estudavam em faculdades privadas eram pessoas que pagavam para estudar, não eram pessoas inteligentes. Uau! Meu Deus, como eu me arrependo. Mas beleza, continuando a vida, a gente se arrepende de algumas coisas, tem vergonha do que a gente era, né, no passado. Isso acontece muito comigo hoje. Beleza, continuei, perpetuei na faculdade, veio a primeira prova. Gente, o primeiro semestre não foi nada fácil. Microbiologia, genética, bioquímica, imunologia. Mas de todas, eu acho que a mais difícil que eu peguei complicação mesmo foi microbiologia. Veio um boom na hora que eu fiz a prova. Eu peguei exame em uma e em outra. Passei nos exames, só que eu ficava horas na faculdade, na biblioteca, eu ia mais cedo. Eu sempre amei a vida acadêmica, de estar na faculdade, ser uma universitária. E foi assim que eu fechei a minha faculdade. No primeiro semestre, quando passou por questões de uma segunda etapa do meu testemunho, eu tranquei a faculdade. E fiquei 1 ano fora da faculdade. Não foi um ano fácil, mas foi um ano continuando a me achar burra. Eu comecei a fazer cursinho, né? E ali naquele cursinho eu percebi as minhas maiores dificuldades, que eram sim exatas, né?
Eu gosto muito, gosto ainda, continuo gostando, mas eram complicadas. E, gente, não foi nada fácil, não foi nada fácil. Voltei pra faculdade, tá bom? Me formei hoje, né? Me formei ano passado, sou enfermeira, graças a Deus, mas também não foi nada fácil. Quem sabe um outro dia eu conto um pouquinho dessa parte da faculdade. Mas ainda falando, né, dessa questão específica de me achar burra na faculdade, eu passei por inúmeros traumas. Me colocando como burra, não competente, me comparando com os meus colegas, achando que porque os professores, na verdade, eles simpatizavam com a pessoa, né, com o pessoal daquele aluno, ele não gostava de mim, porque na verdade eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, eu sou mesmo. E uma coisa que eu descobri essa semana é que eu não tô ligada no amor, eu tô ligada na admiração. Eu quero que as pessoas me admirem, né? E tem um pequeno e um grande erro sobre você querer admiração e você não querer ser amado. Tem uma grande diferença. Inclusive, a vulnerabilidade entra nisso. Eu volto com outro vídeo depois falando sobre isso quando eu finalizar o meu estudo. Só que no período que eu estava afastada da faculdade, eu tive que recorrer a tratamento psiquiátrico. E eu nunca vou esquecer, nunca. O meu psiquiatra, Dr. Vladimir Bernick. Incrível. Teve um dia que ele me deu uma folha, porque eu falava pra ele que eu era burra, mas eu falava pra ele que eu queria um determinado curso. E ele falava que eu não era burra. E aí ele me deu um papel. E naquele papel, ele fez só 2 riscos, se eu não me engano. Quando eu peguei o papel, a gente continuou conversando e ele falou, faz aí o que você quiser. E ali eu fui, a gente tá continuando, minha mãe, ela tinha que acompanhar nas consultas, então a gente tava ali, os 3 falando sobre, enfim, casos específicos, e aí eu fui e entreguei pra ele o papel. E aí ele foi, pegou o papel e falou, uau, e você ainda fala que você é burra? De 2 riscos, veio na minha mente a imaginação pra eu fazer o Cristo Redentor. Eu fiz o Cristo Redentor e eu fiz as pecinhas, as casinhas. Eu nunca fui no Rio de Janeiro, mas só pelas fotos eu comecei a imaginar e comecei a fazer ali, sabe? O alto ali do Rio de Janeiro, que fica perto do Cristo Redentor, que eu não sei especificamente qual é a cidade. Me quebrou aquilo ali. Na verdade, toda semana, né, toda vez que eu ia pra uma consulta, era um quebra na minha vida. E aí hoje eu tô aqui com 23 anos, terminei a faculdade. Uma das coisas que eu ainda encaro muito é a minha incapacidade. Só que isso aí eu encaro de uma forma hoje de um pouco diferente e tento entender por que eu tô pensando dessa forma. Minha mãe aí é uma das minhas psicólogas que me ajudam. Inclusive a minha própria psicóloga Ruth, ela falou sobre a questão das barreiras que eu crio. E as barreiras eu deposito elas em absolutamente todos os locais da minha vida. Eu distribuo elas, inclusive no estudo. Então, como eu sou metódica, eu acho que eu preciso aprender especificamente desse jeito. Ou me comparando com as pessoas, eu acho que eu preciso aprender daquela forma, porque aquela pessoa aprende daquela forma. Só que hoje eu estou me preparando para prestar uma prova, que não vai ser nada fácil, pela questão de ser só uma vaga e de ser muitas pessoas, né, uma alta competitividade. Mas eu tô indo. E aí o que eu tô amando desenvolver em mim é eu ver em mim mesma os meus métodos de estudo. E essa semana também aconteceu, semana passada na verdade, eu tava conversando com um grupo de amigas. E aí uma delas, que eu gosto de trocar ideia, né? Eu gosto de, assim, filtrar. Ah, o que é bom, vamos pegar. E trocar, sabe? Figurinhas. E aí eu perguntei pra ela, como que você estuda? E ela falou pra mim, em uma das menções, ela disse, eu aprendi com você em um dos vídeos que você fazia, abre parênteses aqui, eu fazia vídeos em 2019 falando sobre várias coisas da minha vida, fecha parênteses. E eu aprendi com você. E, gente, quando ela falou aquilo, eu não demonstrei, mas caiu o meu chão. E eu, uau, eu não tô dando a devida atenção que as pessoas estão depositando em mim. Pessoas estão aprendendo comigo e eu não tô aprendendo comigo mesma. Não tô dando credibilidade do que eu tô falando. E por que eu tô falando isso? Por que esse vídeo? Porque, não, eu não sou burra. Eu só
tenho que entender a minha metodologia de estudo e que eu não sou igual a ninguém. Você não é igual a ninguém. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, se você está se preparando para alguma coisa, para alguma prova, para algum concurso, enfim, algum processo na sua vida que você vai precisar ter capacidade mental, né, de estudo, eu preciso que você entenda uma coisa. O processo dói de você entender sobre você. Mas você fica tão agradecida por Deus ajudar você a enxergar algumas coisas. Eu tô pedindo pra Deus que eu possa enxergar a vida de uma forma diferente. E justamente nessa questão de encontrar o meu propósito, né? Porque eu fui para a área da saúde, que é uma área um pouco específica em relação ao pós quando você termina a faculdade, porque não é uma área que você consegue, sabe, entrar com tanta facilidade em relação a não ter especialização ou não ter experiência, e precisa disso para que você, sabe, tenha competência ali, na visão da grande maioria das empresas, dos grupos de empresas. Em 2020, a gente passou pela pandemia. Enquanto o mundo que eu tô inserida tava passando na pandemia, eu, Esther, em casa, eu tava passando um outro processo. Um processo que eu digo dos mais dolorosos, o mais doloroso da minha vida. E nesse período, Deus, de uma forma misericordiosa, Ele colocou dentro do momento que eu tava ali inserida, que eu tava orando. Eu nunca tinha lido essa passagem, mas aí eu tava orando e ali, eu não sei como que esse versículo chegou até mim. Só sei que Deus foi e me presenteou com Lamentações 3. E que eu guardo ele, porque foi a primeira vez que eu, Esther, consegui ver nitidamente Deus falando comigo pela sua palavra. Ele já tinha falado comigo várias outras vezes e eu sei disso. Quem sou eu aqui para falar que Deus não fala? Claro que ele fala, às vezes nós que não conseguimos ver e perceber, principalmente quando nós não estamos conectados com ele, aí que fica mais difícil ainda. Mas ele me deu essa passagem de Lamentações 3, que fala assim, Lamentações 3, versículo 19. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no dia seguinte. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor, Deus é tudo o que eu tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Hoje eu vejo um processo que eu passei. E talvez possa ser muito cedo eu falar aqui pra você que eu nunca mais vou enfrentar esse desafio, né? Até mesmo porque se são desafios da nossa vida, a gente talvez vai enfrentar lá mais pra frente, só que aí vem a questão da maturidade, que você vai conseguir encontrar de uma outra forma pra você conseguir, sabe, travar essa guerra. Então, gente, pra concluir, o que eu quero dizer é, eu me achava burra, sim, só que eu entendi o meu método. Só que no meio disso tudo, Deus já sabia que eu ia passar por esse processo e é importante que nós passamos isso na juventude. Porque quando a gente amadurece, e aqui agora eu tô falando de uma analogia, né, tipo, a juventude aqui ela pode ser não somente a questão de ser jovem, né, de idade, mas ser jovem até da questão de pensamentos. Então Deus, ele sabe, ele é perfeito em tudo que ele faz. E sim, eu continuo amando estudar. Ó aqui, ó. É que aqui só tá mostrando um pouquinho. Eu amo ler. Eu amo estar no meio dos livros. Eu amo conhecimento. Só que eu tava muito triste porque todo esse processo de 2020 fez com que eu me distanciasse um pouco de tudo isso e todo esse processo por me achar burra. Mas eu tô tão feliz, eu tô num dos momentos da minha vida mais feliz. E seria improvável falar isso porque tem coisas que ainda estão me angustiando aqui dentro, que eu estou esperando no Senhor. Esperar é confiar. Então eu vou agradecer, porque eu tenho que agradecer, porque Deus é bom.
És fiel em todo tempo. Ele é bom, ele é fiel, né? Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Então, vamos falar da bondade dele. Vamos ser frágeis. As pessoas, elas precisam de ajuda. E você não é burra. Você só tá passando por um momento que você precisa descobrir. E quando eu falo a burrice, eu quero entrar até no momento que você tá passando na sua vida. Deus, ele é capaz de fazer tudo. Era uma questão universitária, mas não teve como eu não trazer pra área espiritual. E hoje eu sou grata pela universidade que eu fiz, eu sou grata pelo curso que eu fiz, e eu sou muito grata, porque eu tô podendo desfrutar das promessas de Deus na minha vida em relação a agradecer, a gratidão. Vamos nos alegrar. Amém? Um super beijo. Essa é a primeira parte do meu testemunho. Dependendo da quantidade de like que tiver nesse, eu venho e trago o outro, porque são umas boas partes, tá bom?